Agora, vamos falar aqui do nosso convidado aqui, para isso não, pô... Marcelo, deixa eu ver se eu fiz meu dever de casa direito aqui. Você foi setorista do Santos de 2009 a 2013, do Palmeiras de 13 a 14, do São Paulo de 15 a 21. Tá correto? Correto. Correto, né? Cara, como é que você teve essa ideia aí, depois disso tudo, se você puder contar algum causo, né, desse período que você foi setorista, porque eu sei que setorista é outra parada, né? Você vê coisas assim, não sei se você foi repórter de campo alguma vez, cheguei a ser, do gramado, que deve ser muito legal você escutar. Tem até uma do Ganso que é boa. Então pode começar com essa do Ganso aí. Pode começar com essa do Ganso aí. Coincidentemente foi no estádio onde o Fluminense jogou agora também, no Hernando Siles, lá na Bolívia e La Paz, em 2016, acho que foi contra o The Strong, o São Paulo jogava lá na fase de grupos. Com altitude. Em La Paz. E aí o Bausa era o técnico do São Paulo, foi 2016. Porque foi o ano que o São Paulo ficou na semifinal contra o Atlético Nacional, que vai pegar agora nas oitavas de novo. O São Paulo tem uma bronca porque esse jogo na semifinal, erro claríssimo de arbitragem. O Hudson, que jogou no Fluminense, sofre um pênalti claríssimo, a arbitragem não dá. E aí depois o Atlético Nacional do Borja passa. Mas esse jogo da fase de grupos, nesse jogo eu fiquei no campo. Normalmente, tribuna de imprensa, a gente fica escrita, fica lá na cabine junto com o pessoal de imprensa, mas nesse jogo me credenciaram, eu fui pro campo, que é do caralho, né? Normalmente fica só repórter de rádio, de televisão, escrita, fica na cabine, nesse eu tava no campo. E aí o Ganso tava no banco nesse jogo, porque o São Paulo precisava ganhar esse jogo de qualquer jeito, era fase de grupos, mas já tava pressionado, se não ganhasse, acho que ano foi isso? Ficar fora. 2016. 2016, o Ganso já... O Ganso chegou no São Paulo em 2015. 2015, isso aí. 15 o São Paulo foi 14, o São Paulo foi vice-brasileiro, o Ganso chegou um pouquinho antes, na verdade. O Ganso saiu 2012 para 2013 ali pro São Paulo. Então ele já estava bem habituado ali. E aí o Ganso estava no banco nesse jogo, não lembro porquê. Em determinado momento do segundo tempo estava no banco Ganso, Lugano, Centurion, Mena, lateral da seleção chilena. E o preparador físico do São Paulo era um cara que chegava junto nos caras. Porra, o treino físico do cara era pegado, porrada, não tinha boi. E em determinado momento, ele atrás do gol, começa pros caras, vamos, aquece, vai, aquece, vamos. Altitude. Aí o Ganso vira pra ele e fala assim, dá pique na altitude, tá maluco? Vou entrar cansado no jogo, porra. Deu 5, 10 minutos, porra, comecei a rachar o bico de dar risada, deu 5 minutos, 10 minutos, o Bausa chamou o Ganso entrou no jogo e, Ganso, né? O jogo tava aqui, ele segurou, colocou no bolso, não tinha mais jogo, São Paulo segurou a bola, precisava respirar, porque os caras estavam pressionando o segundo tempo na altitude, todo mundo já naquele jeito, precisando de oxigênio, os caras levaram, tem até uma foto que eu fiz do Kardec no banco, tomando balão de oxigênio, respirando fundo, e aí entrou e fez o que ele sabe fazer, e jogou pra cacete, o São Paulo conseguiu segurar o resultado. No final do jogo, o goleiro de São Paulo, Denis, foi expulso. Aí o Maicon virou goleiro, o zagueiro virou goleiro. O Maicon que jogou no Vasco agora recentemente. Virou goleiro. O Caleri, depois acaba o jogo, tem uma porradaria, ele é expulso também. Polícia invade o campo pra segurar. Foi uma loucura. Mas essa do... Vamos. Tá louco? Vai dar pique na altitude. Vou chegar cansado no jogo. O Ganso foi muito boa. É outra história, né, cara? Ele é demais. Ele joga demais. E assim, você foi setorista e tal, assim. E eu sei que você trabalhou na Globo, né, cara? Sim. No UOL. No Lance também, né? Sim. Chegou a trabalhar na Casé também, né? Trabalhei. Na Casé TV. Eu me mudo aqui pro Rio de Janeiro por causa da Casé TV Casé também. TV. Porque eu trabalhava no UOL como apresentador e fazia um blog junto com o André Hernan e com o Andrade, que são repórteres. Bom, André Hernan. Grande André Hernan, parceiro. Mas já estava fazendo freelancers, como a gente fala, como narrador. Então narrava às vezes na Casé TV, às vezes no Paramount, às vezes, enfim, vários lugares diferentes. E aí a Casé TV me faz essa proposta pra mudar pro Rio pra ser narrador fixo, e aí eu vim pra cá. Aí foi aí que começou com você... Fixo, de 100%. Ano passado... Mas você já tinha desejo de ser narrador alguma vez? Já tinha. Quando eu era moleque, eu não pensava que eu queria isso, né? É curioso isso, porque muita gente que é narrador fala assim, não, desde moleque eu já queria, não sei o quê. Narrando jogo de botão. Então, no meu caso era de videogame. Os primos jogando. O meu era botão, você não sabe nem o que é isso, né? Jogo de botão. Cheguei a jogar, mas não lembro se eu tinha o meu time. Acho que meu irmão um pouquinho mais velho ele tinha. Mas eu não lembro de... Nossa, eu quero isso quando crescer. Eu acho que eu fazia como diversão, então eu não pensava como profissão. Então eu tava jogando uma pelada com os amigos, eu começava a narrar dentro do jogo. Eu jogando e narrava. Mas eu não pensava, quero fazer isso quando eu crescer. Aí quando foi chegar na época de escola e tal, faculdade, falei, cara, quero alguma coisa que me aproxime do futebol. Era essa a minha visão. Aí eu pensei no jornalismo pra me aproximar do futebol. Sim. Mas não pensei, quero isso pra ser narrador. Pensei, quero me aproximar do futebol, e foi. E aí comecei a carreira e as coisas foram tão naturalmente acontecendo que isso ficou adormecido em mim.
Não sei porquê, em algum momento me deu esse estalo de volta. Mas eu ia na casa do meu amigo Daniel, lá de Santos, a gente ficava imitando o José Silvério, narrando em rádio. Silvério. Queçada, o Pretzel, eu imitava o plantão esportivo da Rádio Bandeirantes de São Paulo, ficava fazendo vinhetinha com a boca, zoando e tal, não sei o quê. Mas era de zoeira, sou de Santos. Vim de Santos. Eu vim de Santos, Charlie Brown. Aproveitar essa deixa aí, eu tava até esquecendo aqui, ó. Hoje, não é quinta-feira, mas é quarta-feira, é dia da Casa do Aladim, a melhor esfirra e pizzaria do Rio de Janeiro, entrega no Rio de Janeiro todo, fica na rua Acaporana 415, Gardênia Azul, galera. Quem quiser a melhor esfirra e pizzaria é na Casa do Aladim, não é isso aí, Ivo? Exatamente, fica na rua Acaporana 415. Tá aprovada, Marcelo? Atesto e dou fé, eu ia falar isso agora. Pode mandar bala que tava amassando aqui pré-canal Floresta. Mostra a caixa pra ver que não tem, entendeu? Tá assim, recheada, entendeu? Recheada. Tem alguma coisinha aqui dentro. O que sobrar a gente amassa no final. Aqui, ó, acabou. Isso aqui é só... o Ilan tava aqui com o meu... Paparazzo, o pessoal da Placar tava aqui também. Quase não deixaram esfirra pro nosso convidado. Essa é uma coisa linda, logo, muito bom. Pode pedir que é bom mesmo. Mas, olha só, o ouvinte tinha feito uma pergunta pra ele lá atrás, eu perdi o comentário dele. Qual foi o gol que mais te marcou assim, você narrando? Cara, boa pergunta essa. Pior que eu tava vendo eu ia fazer essa pergunta pra ele, eu vi essa pergunta aqui. Eu vi, acho que o Guga Villani falando esse narrador da Globo. Boa pergunta. Eu gosto dele narrando. Eu não sei se tem acho que agora, recente, dessa Libertadores, pra falar um de agora. O gol do Luca do São Paulo, no Morumbi, que foi o meu primeiro jogo na vida narrando no estádio. Ao vivo, narrando em loco. Esse gol foi... E tá muito vivo agora, porque foi agora. O contexto do jogo foi muito bom, porque bom pra história, pro roteiro. Porque o jogo tava 1-0 contra o São Paulo, com a menos desde o primeiro tempo. Jogo de Libertadores no Morumbi, a famosa noite de Libertadores do Morumbi. O moleque estreia aos 40 do segundo tempo, ele sai do banco e faz o gol aos 45. Primeiro jogo dele. Então é o gol que tá conectado. Eu vou estar conectado com ele pra sempre. Esse gol, não só eu que narrei, evidentemente, mas eu sempre vou lembrar que foi o meu primeiro jogo ao vivo num estádio e foi o primeiro gol dele. Na estreia dele como profissional, um moleque da base faz o gol que empata o jogo e classifica o São Paulo. Então é um roteiro muito legal. E eu, modéstia à parte, nesse gol acho que eu narrei muito bem. Consegui pegar toda a história do momento do gol. E você vai fazendo alguma coisa, você vai testando algumas coisas e outras saem na hora, meio que no improviso. Nesse saiu meio no improviso, mas ficou legal, que eu acho que eu falo gol e aí eu escuto a torcida, porque eu tô no estádio. Aquele barulho, aquela adrenalina muito foda. Esse sobe-som que a gente fala invade a transmissão e depois eu emendo. Mas gols marcantes tem alguns, assim. Tem um gol do Marinho pelo Fortaleza em 2023, que é a campanha 23 ou 24, que o Fortaleza é vice-campeão. E aí tem um jogo contra o Libertad também, por curiosidade, coincidentemente. O jogo tá aos 45 do segundo tempo, empatando, tava indo pra pênaltis. Falta pro Fortaleza no Castelão. Último lance do jogo, praticamente. O Marinho, a torcida tava descascando ele, destruindo, não tinha feito nenhum gol ainda. Aí eu falo, Marinho, capricha. Esse é o seu momento. E ele faz o gol. Quando ele faz o gol, é o gol da classificação e é mata-mata, não sei se era oitavas ou quartas ou playoffs. Puta, aí eu acho que foi quase 2 minutos de narração de gol, que é um negócio de uma eternidade, né? Uma narração de um gol. Fiquei falando um monte de coisa, nem lembro agora o que eu falei, mas na hora eu falei. É aquela coisa, depois do gol, fazer da informação. O pessoal brinca com o jogador. O que você pensou na hora? Não sei. Foi. Só foi. Não me pergunta que eu pensei, só foi. Eu acho narrar futebol uma coisa muito difícil, cara. Eu tô nessa brincadeira aqui, eu não sou jornalista, se eu soubesse que um dia ia gostar tanto de fazer isso que eu tô fazendo aqui, eu tinha estudado jornalismo, sinceramente. Minha mulher sempre falou isso pra mim. 35 anos de casado, beijo na minha querida esposa Lígia que tá me assistindo aí. Ela sempre fala assim, você tinha que falar de futebol, você entende de futebol, você gosta de futebol, você é cara de pau, aquela coisa toda, né? que mulher fala pro marido, né? Que eu acho difícil, isso aqui pra mim já é difícil, você imagina narrar um jogo, você ter que decorar 2 times, é um negócio muito difícil. Esther, você quer fazer uma pergunta pra ele? Cara, eu tive a oportunidade de conversar com a Renata Silveira, né, da Globo, há um tempo atrás, e a gente tava falando muito sobre isso, sobre a dificuldade da narração, mas sobre colocar a sua marca na narração, né? E a narração, ela tem um poder sobre a gente muito grande. Eu sei a narração, né? Narração de cor do título da Libertadores, do gol. Absurdo, Luiz então, Roberto. assim, eu sei, absurdo. Eu tava inspiradíssimo, Luiz Roberto. Toda vez que eu vejo, ele tava inspiradíssimo. Exatamente. Então, assim,
eu sei de cor, eu decorei isso e sempre que fala, tipo, Vilmar Roldão, já fala, Pita Vilmar Roldão, já vem aquela narrativa. Então, assim, é muito importante a construção disso. Eu queria te perguntar, Marcelo, qual foi o momento, tipo assim, a virada de chave na sua carreira pra você conseguir imprimir seu estilo narrativo, assim? Porque eu acho que às vezes fica uma narração muito caricata, parecida, muito... Eu vou fazer uma crítica agora que eu adoro ele, mas o Thiago Leifert, por exemplo, foi muito criticado, inclusive na final da Champions, porque a narração dele ficou muito fraca pro jogo que estava sendo, por tudo que estava sendo imprimido. Eu achei que faltou alguma coisa, né? Faltou um molho, assim, digamos assim. E não critico o profissional, adoro o Thiago Leifert, mas acho que faltou alguma coisa. Como é que foi essa virada de chave pra você conseguir imprimir isso na sua narração a ponto de emocionar e tocar mesmo quem tá assistindo, né? Foi o que você falou, a gente quer se sentir dentro do estádio, dentro de casa. Então, como é que foi essa virada de chave, assim, na sua carreira? Emendando o que você tá falando, a primeira vez que eu assisti a narração, me chamou muita atenção. Eu falei, cara, esse cara é bom. Entendeu? Chamou a atenção. A primeira vez que eu ouvi, foi de cara, assim, nossa, esse cara é bom. Como eu te falei, de cara o pessoal dos grupos que eu tava, todo mundo te elogiando. Pô, muito legal, fico muito feliz. Não, primeiro, o Thiago, um grande profissional, absurdo. Tive a oportunidade de trabalhar com ele. Tem até uma outra boa história de bastidor, se eu puder contar mais na frente, eu conto envolvendo ele, que envolve minha mãe, que está na audiência, pra mostrar que ela é coruja, inclusive. Eu acho que ainda tô construindo esse estilo, sabia? Eu acho que eu não tenho isso 100% formado. Essa minha digital. Algumas coisas sim, mas eu acho que eu tô aprendendo muito fazendo e construindo esse estilo ainda. Então, eu não consigo te cravar assim, foi esse momento, porque as competições e os lugares nos quais eu trabalhei têm características e especificidades diferentes. Na Cazé TV, por exemplo, a gente fazia muito esporte olímpico. Vocês sabem o que é skeleton? Não faço a mínima ideia. É um esporte de inverno, né? De inverno, exatamente. Que você desce, tipo Jamaica abaixo de zero. Sim, skeleton. Parecido, mas não exatamente, porque lá é bobsled. É, bobsled. Mas enfim, eu narrei skeleton. E foi, uma experiência obviamente inédita na minha vida, mas era o Brasil. Já narrou curling? Não narrei curling, mas já vi. Leva a Esther pra comentar contigo. Narrar curling deve ser engraçado. Deve ser difícil, então, são desafios. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Ali era o Brasil competindo. Então, como é o Brasil, a gente Pacheco, fanista, Brasil e tal, vai pra cima, puxa todo mundo pro mesmo lado, é um estilo de narração aquilo ali, esporte olímpico com o Brasil competindo. Outra coisa é um futebol internacional, que a gente fazia muito lá, Bundesliga, Borussia Dortmund, narrei vários jogos do Borussia Dortmund, era o Nori Sahin, o técnico, já foi demitido, mais jovem da Bundesliga, inclusive, na época. E aí 2 times internacionais, então você faz um outro estilo de narração. Outra coisa é um campeonato paulista, que eu cheguei a ter a chance de fazer. Por sorte, fiz o gol olímpico do Neymar, que foi o jogo da última rodada ali da fase de grupos contra a Inter de Limeira. E outra coisa é o que eu tenho feito agora no Paramount, que é time brasileiro contra time internacional. E aí eu acho que eu consigo talvez me mostrar o que na minha curta carreira agora talvez seja a minha melhor versão, talvez. Porque ainda estou descobrindo isso, não sei se é mesmo. Mas porque me dá a liberdade de trazer esse lado do torcedor, que eu acho que é muito legal, porque é o que eu falei no começo para vocês. O torcedor é parte fundamental. Tudo que a gente faz é por causa do torcedor. Então por que ele não está presente na história? Isso já é uma identidade sua que você criou. Talvez, não sei. Não, talvez não é. É porque chamou a atenção de cara. Então já fez. Isso você tem que continuar fazendo. Sim. Isso é uma coisa que eu gosto. Sempre que é possível, diferentemente de competição que tem 2 brasileiros, e aí se for com 2 brasileiros vai ter que achar uma alternativa para dosar isso, né? Sem causar problemas, porque o cara do Fluminense vai ficar pé da vida se eu falar do cara do Vasco e vice-versa. Um clássico. Torcida do Fluminense, no Maracanã. Agora, tava 50-50, pau a pau. Eu escuto a torcida do Vasco mandando contra o River Plate, sensacional. Vou querer cantar isso. Gol do Juninho. Gol do Juninho, monumental. Aí do Fluminense, nascido lá em Laranjeiras, Fluminense, o sentimento é igual. vou querer cantar, porque eu tô reconhecendo as músicas e quero trazer isso pra dentro. Não quer dizer que eu tô torcendo, eu só tô relatando o que está acontecendo. A do Vasco é mais fácil, você vai cantar 2 músicas só. Aí, ó. Entendeu? Sacana. Não, mas do Vasco também, vocês estavam falando sobre esse esquema que você acha que melhorou do Fluminense, né? Da repertório. A do Vasco, eles têm trazido essa pegada também com a Guerreiros do Almirante, a GDA, que é barra. A música deles, na barreira, eu vou festejar, juro pra você, eu me arrepiei
pra cacete narrando aquilo em São Eu já escutei Januário. falar isso, já que eles estão melhorando espetacular a reportagem música deles. do Vasco, da galera da GDA, eu tive em São Eu já Januário. tentei entender a letra, mas não entendi. Eu vou prestar atenção. É bonita, se quiser eu canto. Olha só, não precisa, Não. aqui não. Em off tu vai. Em respeito a um clube falecido, não. Olha só. Respeita a audiência do torcedor tricolor. Ô, Marcelo, deixa eu te falar um negócio. O Gui Azevedo tá falando aqui. Azan, esqueceu o golaço do EV, né? Que narração. Cara, esse foi um... Que assim, o Rogério Vogan, que é da ESPN, É. ele faz muito isso de esticar o nome do autor do gol. E acho que fica do caralho também. Acho que é uma marca, não sei se só ele que faz. Provavelmente não é só ele que já fez isso. Mas aconteceu ali no momento que eu tô falando o nome do Everaldo e aí ele já tá virando o voleio e aí emenda. Everaldo! Quando eu consigo pegar assim, É perfeito. aí é o ideal, é o gol do narrador. Que foi como eu consegui fazer o do Martinelli, agora o do Once Caldas, que não é um golaço, mas é um gol, beleza, é um gol importante que abre o caminho da vitória. Esse do Everaldo foi do caralho porque o gol foi muito foda e eu consegui estar em cima do lance. Teve uma outra vez que eu até tava falando com o Guga e ele até brincou, narrador pegou na veia, porque o Pablo Maia do São Paulo chuta muito de fora da área. E aí eu falo antes, Pablo Maia, ele gosta de arriscar, Pablo Maia bater. Ele faz o gol de fora da área. Ele brincou que eu peguei na veia porque eu fui junto com o momento. Eu já meio que Igual o Luiz antecipei Roberto. a parada. Kennedy! Não, essa narração é muito foda. Cara, É surreal. em cima. É espetacular. É em cima. E é um puta golaço. É. Difícil pra cacete fazer esse gol. Tô falando muito palavrão, desculpa. Não, relaxa. É, Não, empolgação. Hoje tá liberado. o Olha Carlos só, já- deixa eu só falar Fala. uma observação que o Beto Flu falou aqui. Eu citei ele aqui. Pra mim também é o meu maior narrador esportivo, do Alcei Bueno de Camargo. Se você não conhece... Vou buscar. Busca no YouTube as narrações. Eu nunca vi um narrador tão... A tradição dele, fora como é que eu Dicção? vou falar? A dicção dele impecável. Ele era tão em cima do lance e o grito de gol dele é um espetáculo, cara. Cara, é demais. Isso que a Esther, né, desculpa, Isso. É fantástico. falou sobre a narração do John Kennedy, que ela sabe de cor. Outro dia eu tava fazendo, acho que foi o jogo do Inter, e aí eu tava falando sobre alguma coisa e eu citei de referência o Pedro Ernesto da Gaúcha, porque ele tem uma narração de um jogo do Santos contra o Inter do Neymar na Vila, um jogo que o Neymar faz 2 golaços que podia ser Puskás. Ele dribla todo mundo, pega a bola no meio de campo, dribla todo mundo e faz o gol. E o Pedro Ernesto, na Rádio Gaúcha, ele fala, tô me arrepiando agora, os santistas tinham que levantar as mãos pro céu e agradecer a Deus por esse jogador estar aqui na Vila Belmiro. Ele é sinistro narrando. Absurdo, Ele é tipo, olha a sinistro. frase que ele fala, é a do Paulo Andrade e do Yuri Alberto, é de um protagonista que o time do povo precisa? Aí está, Yuri Alberto, Aliás, sem Paulo- se omitir, Paulo Andrade, que é sem sua se esconder, referência, né? referência máxima. Aproveita Referência e máxima. dá o elogio. Não, aí. Paulo rapidinho, Andrade é monstruoso. Só responder o Carlos Adriano aqui, que ele tá perguntando, Nazan, vai chegar um momento da Sul-Americana que confronta entre brasileiros. Pois Tem é. um plano? Você já falou mais ou isso, menos, né? é o Você já falou desafio. mais ou menos. É o desafio. Eu ainda não tive essa. É o que eu tô falando pra vocês. Estou construindo esse estilo aos poucos e fazendo a minha identidade. O pessoal aqui já tá falando que pode ser uma identidade minha, então beleza, pode ser mesmo. Mas quando tiver 2 brasileiros, eu vou ter que tentar buscar um equilíbrio. Eu gostaria de continuar a poder fazendo isso. Se for possível com as 2 torcidas no mesmo estádio, acho que fica até mais fácil, É. melhor, mas nem sempre vai ser. O Não, moleque... você vai conseguir. O moleque... Vai, com certeza. O moleque de Xerei tá falando aqui, a narração de rádio, só penso no Luiz Penido. Cara, o Luiz Penido, pra mim... Monstro também. Ele Cara, é até monstro. fomentar, né? Que a narração da rádio É outra também parada, deve né? ser uma outra parada, né? Porque Difícil. você não tá vendo imagem, você tem que deduzir, entender o jogo Não, só mas por uma hoje, voz. Mas hoje é diferente, sabe, Esther? Eu sou de um tempo que o rádio, você não tinha jogo pela televisão. Então, Aí você realmente não tava vendo. Você não tá, então o narrador ele tinha que ser tão bom transmitindo como ser didático. Sim. Ele tinha que posicionar o jogador em campo para você que tá em Entender. casa imaginar Criar o campo, imagem na criar a cabeça. imagem na sua cabeça para você ver o cara lá. Hoje não, eu fiz muito tempo isso, Deixando mudo na TV. a televisão e bota no rádio. Entendeu? mas- Só que aí veio o tal do delay, não o delay craque do Fluminense, não. Aí veio o maldito delay, né? Mas é que- Então, por exemplo, eu escuto muito hoje, eu abaixo às vezes a televisão, quando não é um narrador que eu não gosto, né? Que hoje tem muitos, tá? Infelizmente, né? Não é o caso do Marcelo Azan, graças a Deus, temos uma esperança ainda na humanidade aí, de um futuro grande narrador, que ele já é, né? E escuto o Jornal da KTO, que é a Estel Gabriel Amaral. Eu gosto do Lessa, do Grande Gabriel Fio. Amaral, já me ajudou Entendeu? também com várias informações Entendeu? boas. Então, também. eu vejo o Jornal da KTO, eu boto o Gabriel lá, e eles são muito bons, o Fio, o Lessa. Lessa,
o Rafael. Que me segue no Instagram. Grande abraço, Rafael. Sigo ele também, porque ele acompanha muito o vôlei feminino, que eu curto muito, e o futebol feminino também. Um trabalho bacana que ele faz. Mas o que a Esther tá querendo dizer é justamente essas pessoas que não conseguem assistir o jogo, né, Esther? Exatamente. Não tá assistindo. Eu assisto muito rádio, o jogo, quando eu tô voltando e indo do trabalho. No caso, agora eu trabalho com o Fluminense, sou obrigada a ver. Às vezes nem queria, numa situação, sou obrigada a ver o jogo, tô sempre vendo, mas às vezes eu tava num trânsito, ligava na rádio e ia assistindo, né? E é muito louco mesmo, foi isso que você falou, Márcio. Você tem que deduzir, você tem que criar o campo na sua cabeça, saber onde a atleta tá, e você vai fazendo aquele jogo ali na sua cabeça. Então deve ser muito, não sei se você já teve a oportunidade, talvez, de narrar um jogo assim, em escuro, né? Sem uma transmissão de TV pra te espelhar, porque deve ser realmente muito difícil você tentar conduzir a cabeça do ouvinte a entender aquele jogo sem estar vendo com imagens. É muito mais difícil. Porque você ali na TV, você tem a dimensão do que tá acontecendo, mas sem imagens completamente deve ser loucura, assim, total. O Marcelo Duó, que é narrador também, grande narrador da Band News e faz também televisão, Rede TV, enfim, ele fala que a função do narrador é legendar a emoção para as pessoas e traduzir em palavras, né? E na rádio você tem que preencher o silêncio 100% do tempo. Sim. Então, você tem que posicionar toda hora onde é que tá a bola, como você disse, e trazer as características daquele lance para a pessoa tentar imaginar como é que é. É outra parada. O Adnet tem um sketch dele que é de zoeira, mas é bom também. Ajuda a traduzir. Ele faz a mesma narração em rádio e em TV. Aí ele vai lá, Esther. Completamente diferente. Aí o Márcio. Mas é lá. Aí mostra o lance. É tipo, porque a imagem tá mostrando. Você não precisa falar. Aí rádio. Aí vem Esther, tocou pro lado direito, cruzamento pra área, veio o Márcio de cabeça, tocou, mas não aconteceu nada. Ele falou 59 palavras em 10 segundos e é o mesmo lance, é a mesma coisa. Então é um pouco isso, assim. Eu acho narrar rádio muito difícil. E narrador de corrida de cavalo? Meu Deus. Olha só. o André Saleme, né, tá falando aqui que a Garotinha é referência de narração na Rádio Nacional, né? Sim. Que tá falando aqui. E a gente teve o prazer de conhecer o Garotinho aqui no estúdio. Se Deus quiser, ele vai vir aqui. Estão falando aqui, Garotinho. Eu vi de longe no Maracanã, passei por ele e vi de longe. Falei, cara, agora, nota 1000 que o Beto falou. O cara do Alcei era melhor Garotinho, cara. Do Alcei, pra mim, era melhor que o Jorge Cury, o Jorge Amaral. Eu gosto desse narrador hoje. Escuta, não, tudo bem, mas do assiste, você vai eu gosto muito desse narrador hoje da Globo, esse senhor, eu esqueço o nome dele, Cara, Globo ou Sport TV? Da Globo Rádio. Rádio. É o... Eu não tenho escutado. É daqui do Rio? É aqui do Rio, que ficou no lugar do Garotinho. Quando aqui em São Paulo, Oscar Ulisses é monstro. Oscar Ulisses é muito bom. Muito das antigas, né, cara? É um senhor de óculos. Oscar Ulisses, inclusive, foi um dos caras que lá atrás, quando eu tava começando a querer pegar informação, referência, teve muita paciência e humildade pra me ajudar, pra trazer e dar algumas dicas de bons caminhos também. Isso tem que ser, cara. Assim, porque assim, estão falando aqui, o Garotinho, então lembrando que o cara tá dentro, referência máxima. O Garotinho, cara, ele tem 82 anos, se eu não me engano. É bizarro, e o cara ainda tá narrando em alto nível, né? Agora, na televisão, assim, eu não sei se você já teve oportunidade de ver. Márcio, rapidinho. Minhas referências foram assim, o Luciano do Vale e principalmente o Galvão Bueno. Mas eu acho que o Luciano do Vale ainda era melhor que o Galvão. Não sei se você chegou a ver alguma narração do Luciano do Vale. Só um minuto, gente. É que eu lembrei que eu vi... Na verdade, não. A internet me ajudou, que eu tô semi-Alzheimer, né? Edson Mauro. É muito Comunicando, bom. Edson Mauro. Ele é muito As vinhetinhas são demais da rádio. Bota amizade nisso. Rádio Globo. Cara, é muito bom. Ele é muito bom narrador, cara. O pessoal de Minas também fala do Caixa também, que é craque. Mário Caixa. Não, perdão, que isso, foi nada. Porque assim, as rádios do Rio de Janeiro e de São Paulo chegavam lá no Nordeste. Por que os times do Rio e de São Paulo têm torcida lá? É justamente por isso, né? Exatamente. Eles ouviam as rádios daqui, né? Você falou do Luciano do Vale e do Galvão Bueno, vi narrações do Luciano do Vale, e é um cara muito responsável pela democratização de outros esportes aqui no Brasil. Sim, fundamental. Outros esportes, porque o Brasil, todo mundo fala, sempre ligou ao futebol, mas o Luciano do Vale foi o cara que abriu esse leque, expandiu. Futebol feminino, lá atrás foi ele, vôlei, enfim, várias outras modalidades que no Brasil ainda eram pouco vistas, ele que foi o cara. Brasil e Rússia no Maracanã, meu amigo. Só isso, só isso. É Bandeirantes, o canal do esporte. Lançou esse bordão. Márcio, espetacular. É bom encerrar a enquete, mas rapidinho, só agradecer a galera aqui, a galera do chat, sempre dando moral, né? Minha memória hoje tá sem Alzheimer.
Agradecer aqui o Carlos Henrique, o Gui, a Patrícia, que falaram que é o Edson Mauro. Isso aí, galera. Muito obrigado aí. Valeu? Galera do chat sempre salvando a gente. Né, o Beto Flu falou com razão, torce por todos. A gente sabe aqui, mas a gente não vai falar. É isso. Mas olha, tá bem encaminhado, tá? Tá bem encaminhado. Pode ficar tranquilo aí. O Alexandre Guedes aqui mandou Jorge Cury. Entra na linha lateral do campo da área perigosa, carimba do centro, executa na boca da meta, cabeceou assim, é gol! Que isso, espetáculo, hein? É isso aí. Olha quantas palavras para falar um lance. Cara, é muito bom. Encerrou aqui a enquete aqui, deu 71%, falou que não é um problema da segurança, e sim 28%, 473 votos. Isso. O Reinaldo mandou aqui, sou da época que eu escutava aí o joguinho bem aqui em Niterói, no caso Caio Martins. Eu vi muito jogo em Caio. O Edson Mota, mas é bingo! É isso aí, ele fala bingo, isso aí. Fala galera, beleza? Esse aqui é o canal Flu Resenha, então já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal, valeu? Tamo junto, vê se Fluminense. Abraço, galera.